Pai do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês e toda a família, você que vai assistir esse vídeo. Esse vídeo está sendo feito para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele venha a ser glorificado, que Ele possa, através do Espírito Santo, falar ao teu coração. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem para a glória de Deus, uma mensagem que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Muitas pessoas elas não conseguem entender e compreender o que Deus ele fala conosco através das Escrituras. Muitas vezes as pessoas elas têm vivido numa prática de achismo, que acha que é daquela forma, outros acham que é de outra forma, e acaba tendo uma grande confusão de entendimento. Como o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele nos ensina, ele diz assim, lá em João capítulo 5, versículo 39, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que ela testifica. Né? E Jesus ele vai falar no verso 40, porque vós não quer vir até mim para que tenha vida? Então, para nós aprender a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus ela não é simplesmente um livro que você abre ele e lê como um livro de história qualquer. Não é. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é um livro espiritual. Só nós, como o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios 2, vai nos ensinar sobre que o entendimento não é entendimento do homem, não é o homem, não é o ser humano que nos ensina. Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em João, no Evangelho de João 14, versículo 26, que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus que ensina e que nos instrui através da sua palavra e revela o conhecimento espiritual de Deus, conforme a vontade dele, é conforme ele conhece o coração do homem, não para que o homem se ache alguma coisa, porque nós não somos nada, mas tudo é para a glória dele. Como também está escrito lá nas epístolas de 1 João, capítulo 2, versículo 27, que é o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é quem revela o poder de Deus, que revela toda a vontade de Deus através das Escrituras, para que eu e você venha ter conhecimento da vontade de Deus, para que nós venhamos praticar e para que a gente também venha se policiar naquilo que nós não devemos fazer para não desagradar a Deus. Então, irmãos, essa mensagem é uma mensagem poderosa, uma mensagem que abre nosso entendimento. Não pegue essa mensagem como julgo, não pegue essa mensagem como se eu estou querendo ser melhor do que você, não, porque eu não sou nada. Quem é aqui é Jesus Cristo, Ele é que é digno de toda a honra e toda a glória. E é Ele que quer nos ensinar. E através Ele, como nós aprendemos, Ele age por meio de nós, né? Ele não vai descer aqui por enquanto nessa terra, Ele vai voltar, mas por enquanto ele quer usar homens e mulheres que têm se esforçado, buscar santidade, obediência diante dele, para que seja um canal, um instrumento nas mãos dele, para que o Espírito Santo venha nos usar para levar o entendimento e o conhecimento da palavra aos que ainda não conhecem. E os que conhecem vai testificar, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui dúvidas de muitas pessoas de achar que o que acontece depois da morte? O que acontece com o ser humano depois que o ser humano morre? Muitas vezes as pessoas falam, é só Deus é quem sabe. Realmente é só Ele quem sabe. Mas Ele é tão justo que Ele deixou escrito o que acontece com o ser humano. O ser humano, ele quando tem uma vida aqui nessa terra, são momentos que a gente vive nesse corpo carnal, que nós temos que conhecer essa verdade, porque existe o depois. Tem gente que fala que quando a pessoa morre, acabou, não existe mais nada, simplesmente para de existir tudo. Não é assim. Jesus não é a prova. O próprio Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Como ele mesmo nos ensina lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, falando ali para os saduceus que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
E ele vai falar que ali estava tendo eles queriam apertar Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Mas Jesus diz que Moisés, eles acreditavam em Moisés, os saduceus. Era um pequeno grupo religioso, porém poderoso em Israel na época. E a Bíblia diz que Jesus ele citou lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Ou se eu não me engano é capítulo 6, versículo 3. Depois você dá uma analisada lá. E diz que quando o próprio Moisés anunciou para o povo hebreu ali, quando foram tirados do Egito, e diz assim, Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E como nós entendemos a revelação da palavra? Que Deus é Deus dos vivos. Então Abraão, Isaque e Jacó, eles já tinham morrido fisicamente. Mas Deus continuava sendo Deus dele. Por quê? Eles estavam vivos. Eles estavam vivos. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João 11, 25. Falou para Marta, a irmã de Lázaro, que estava morto, que ainda não tinha sido ressuscitado. Jesus diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, não morrerá, mas terá a vida eterna. E mesmo que viva, não morrerás. Viverá para sempre. E o que eu aprendo com isso? Nós aprendemos que existe uma vida após a morte aqui nessa terra. Existe uma vida celestial, uma vida espiritual. A nossa alma ela não morre, ela vai para algum lugar, tem um destino. Mas só que quem escolhe esse destino? Deus deixou para eu e você escolher. É eu e você que vai ter essa escolha. Porque Deus já deixou para que eu e você escolha se eu quero ir, para onde eu quero que a minha alma vai. É eu. Então Deus ele vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos instruir através da palavra e do Espírito Santo. Deus vai nos revelar através do seu Espírito Santo, através do seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você venha andar no caminho, para que nossa alma, quando nós deixar esse corpo aqui nessa terra, a Bíblia diz que o nosso corpo volta para o pó, mas e a nossa alma? Ela tem um lugar eterno, mas vai depender de mim e de você. E o mapa é as escrituras sagradas. É isso que Deus quer ensinar para mim e para você. Amém? E aqui uma passagem muito conhecida, que através dessa passagem eu e você vamos aprender com o Espírito Santo de Deus qual é o destino da alma do ser humano. E é o ser humano que escolhe para onde ele quer ir. Muitas vezes, só de eu não querer saber da palavra de Deus, eu não querer saber do destino da minha alma, já é um perigo. Eu já estou deixando de mão a minha salvação. Quando eu acredito que eu não preciso de conhecer a verdade, que eu não preciso conhecer as escrituras, eu não preciso conhecer a palavra de Deus, eu estou correndo um grande perigo. A chance de eu ser salvo é zero. Por quê? Eu estou deixando de lado o manual, ou seja, o guia, o GPS para me chegar à salvação da minha alma. É isso que Jesus nos ensina. Então, nós somos privilegiados por Deus, por nós termos a palavra de Deus, o mapa para nós conseguir chegar à salvação da nossa alma. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Mas se eu e você não quiser dar crédito, não quiser saber dessa palavra, não querer saber dessa verdade, nós vamos pagar um grande preço no final. Mas eu creio que você vai abrir o teu coração, você vai se importar com a tua alma e você vai escolher o certo para você. Porque ninguém quer ir passar a eternidade no inferno. Ninguém quer sofrer a condenação eterna. Ninguém. Mesmo os ateus que dizem que não acreditam. Mas se eles soubessem que existe um inferno, se eles acreditassem, se eles conseguissem enxergar o futuro, ele mudaria de ideia. Então, eu não acreditava também. Mas depois que o Espírito Santo de Deus tem me revelado, me ensinado, eu acredito que sim, que existe o arrependimento dos pecados, a justiça de Deus e o juízo de Deus. Porque o diabo ele já está condenado.
a eternidade. Então, vamos aprender com a palavra de Deus. Aqui é uma parábola que o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas capítulo 16, de versículo número 19 em diante. Uma passagem bem conhecida do homem rico e Lázaro, o mendigo. E diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos, e vivia todos os dias em regalias, seja, com muita fartura, e esplêndido, e cheio de esplendor, cheio de exaltação. Era o cara milionário. É mais ou menos isso a palavra está falando, nos ensinando. E havia também um certo homem, um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, e por a porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente o males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podereis, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Porém ele disse: Se não ouviram Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Aleluias, até aqui. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, ela é uma passagem tremenda, de uma revelação tremenda. Só que muitos acaba não trazendo no propósito real que Jesus está ensinando. O que Jesus está nos ensinando através desta palavra? Jesus está nos ensinando a vida. Aqui, primeiro ponto, ele mostra que havia um homem rico e um mendigo conhecido, chamado Lázaro. E a Bíblia diz que o homem rico, ele vivia uma vida de riquezas, um homem cheio de bens materiais, um homem que vestia as melhores roupas, linhos finíssimos, roupas caras, banquetes, festas. A Bíblia diz que este homem rico, ele tinha muito dinheiro, mas o que mais ele tinha era orgulho e soberba. Ele era um homem que achava que não precisava de Deus. Ele era um homem que achava que não precisava cuidar da sua alma, da sua vida eterna. Este homem, ele apenas queria viver, achando que o dinheiro poderia comprar tudo,
que a alegria dele, a felicidade dele era somente nessa terra. É como muitos também hoje vivem. Muitos acham que não precisa de Deus. Muitos acham que não precisa de Jesus Cristo. Muitos acham que a alma dele, a alma dela não tem precisão de ser cuidada. Mas aí é onde que muitos se enganam. E a Bíblia também ensina que tinha um homem, um mendigo, que representa a humildade, representa uma pessoa quebrantada, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, aos pequeninos, aos pobres de coração, ou seja, aqueles que não é soberbo, aqueles que não colocam a sua confiança no dinheiro, mas sim em Deus, assim em Jesus Cristo. É isso que essa palavra nos ensina. E aqui hoje nós vemos, Jesus ele traz para nós essa comparação, que existe uma vida eterna, existe uma salvação eterna, existe tanto uma vida nessa terra, que muitos têm uma regalia, têm uma vida aí cheia de riquezas, mas de soberbas e orgulho, que não quer saber de Deus, não procura Deus. Não é todos, tem muitos que têm condições financeiras, têm bens materiais, mas é um homem que não confia nas coisas dessa terra, ele confia em Deus. Ele é igual Salomão, é tudo vaidade, tudo passa. A nossa vida passa nessa terra. Só que esse homem rico, ele não se importou com a sua alma. Ele não se importou com a sua vida eterna. Ele viveu do jeito que ele queria, fazendo tudo o que ele queria. Não se importou para a palavra de Deus, não se importou pela vontade de Deus na sua vida. E o que aconteceu? A Bíblia diz que este homem, ele morreu. E quando este homem morreu, pela vida que ele vivia, pela vida que ele não queria saber de Deus, ele não queria saber da vontade de Deus e da salvação da sua alma, ele foi lançado no inferno. E o homem pobre, o homem humilde, o mendigo, que ele se alimentava com as migalhas que caía da mesa do rico, o que representa isso? Isso mostra que é como se o rico jogasse aquela comida que sobrava no lixo, mas não tinha coragem de dar um prato de comida para aquele mendigo, para aquele homem humilde. É como muitos fazem hoje também. Muitos têm dinheiro, muitos têm bens materiais, mas não está nem aí para o seu próximo. Vê pessoas passando tanta necessidade, simplesmente passa por cima, como se nada, como se fosse um lixo. É o que Jesus está ensinando. Muitos têm feito isso, achando que o seu próximo não é nada, vendo o seu próximo passar por tantas necessidades e não está nem aí. Então Jesus ele mostra como que eu e você temos que estar. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente ama a Deus, a gente adora a Deus, a gente quer mais de Deus na nossa vida, mas se a gente não amar o nosso próximo, não está nem aí para o nosso próximo, isso não mostra que eu amo a Deus, eu não me amo, eu sou um orgulhoso, eu sou um soberbo, porque eu não estou cuidando da minha vida, da minha salvação, porque eu estou desobedecendo à vontade de Deus. É isso que a palavra nos ensina. E a Bíblia nos ensina que este homem, rico, soberbo, orgulhoso, que confiava nas coisas dessa terra, que não se preocupou em cuidar da sua alma, das coisas eternas, como Jesus ele nos ensina, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Mateus 16, 24 em diante, 26. Que dará o homem em recompensa da sua alma, da sua salvação? Irmãos, é isso que Jesus quer nos ensinar. Muitas vezes as pessoas estão deixando de lado a sua salvação eterna e buscando as coisas dessa terra que é passageira. Mas não é errado você buscar as coisas dessa terra, mas errado é você deixar de buscar o principal, que é a tua salvação, da tua alma, a tua vida eterna. Isso é errado. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. E as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar saúde, o Senhor vai acrescentar trabalho, o Senhor vai te abençoar, sim, mas desde que você busque primeiramente o seu reino e a sua justiça. Porque se você partir amanhã dessa terra, a tua salvação está garantida, porque você cuidou da tua alma, você se preocupou com a tua salvação e você buscou a obedecer às escrituras sagradas
para que você buscasse a salvação da tua alma através de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, as pessoas falam que não existe a vida após a morte. Existe sim, mas a diferença é para onde a alma do ser humano vai. Vai depender de cada um. Aqueles que abriu o coração, porque Jesus ele diz, lá em João 3,18, os que crerem serão salvos, mas os que não crerem, os que não querem saber, já estão condenados. Então vai depender de mim e de você. Como a Bíblia nos ensina este homem rico. O que é que ele escolheu para ele? Você acha que ele queria ir para o inferno? Não. Mas ele, por não querer conhecer a vontade de Deus na vida dele, ele, quando desceu à sepultura, a alma dele foi lançada lá no inferno. Por quê? Porque ele não quis saber da vontade de Deus na vida dele. E será que vai ser diferente na nossa vida se a gente fizer a escolha errada? Será que vai ser diferente se eu e você não quiser saber das coisas de Deus? Será que naquele grande dia a nossa alma vai ser levada para o céu? Sendo que se eu sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa que não quer saber das coisas de Deus? Não tem como, irmão. Então eu e você temos que ser humilde. Como a Bíblia fala daquele mendigo, ali fala de humildade, de simplicidade, de realmente ser dependente de Deus. Porque aquele homem, por mais que ele passava necessidade, lutas, era um mendigo, mas ele não roubava nada de ninguém, ele não pegava nada de ninguém, ele era humilde, ele vivia daquilo que ele ia procurando ali, ajuda, mas esse homem rico não ajudou. E quantos hoje tá vendo o seu próximo sofrendo, podendo ajudar e não tem ajudado? Aí depois quer morar no céu. Ah, mas eu faço a tua parte, olhe para Jesus, olha o que Jesus fez por nós. Jesus entregou, foi a vida dele. E nós, o que é que nós temos feito? Às vezes nós não queremos se negar nem para falar do amor de Jesus para as pessoas. E depois nós queremos morar no céu. Depois nós queremos ter a salvação eterna. Tome cuidado, porque Deus ele é justo, Deus ele é fiel, Deus ele nos avisa através de Jesus Cristo, da sua palavra, para que eu e você não seja surpreendido como este homem rico. É isso que Jesus está nos ensinando através dessa palavra. Muitas vezes as pessoas não querem dar crédito para o real propósito que Jesus nos ensina através dessa palavra. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que foi ordenado ao homem morrer somente uma vez e depois segue-se o juízo. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a palavra nos ensina: faça o melhor enquanto estiver nas tuas mãos, faz com toda a tua força, luta, vai para cima, não desanima, persevera, busca a tua salvação, busca Deus, busca Jesus Cristo na tua vida, com toda a tua força. Se você está fraco, mas busca, que Ele vai te fortalecer, para que você tenha a salvação da tua alma. Porque depois que você parte, já não há mais obra, já não há mais ciência, não tem mais conhecimento. E muitos vão ser os que vão descer à sepultura. Então o que é que nós aprendemos? Se eu e você estamos vivos, não buscar fazer a vontade de Deus, buscar praticar essa palavra, o que nós vamos fazer depois que nós descer à sepultura? Se eu e você fazer tudo de errado diante de Deus, como que eu e você vamos querer entrar no céu naquele grande dia? Você vai falar, mas Deus ele é amor. Sim, ele é misericórdia. Sim, mas ele é justiça e juízo. Está lá em Salmo 89, 14. A base do seu trono é justiça e juízo. Deus, ele é amor. Ele entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para que eu e você venha abrir o coração e crer na palavra e obedecer a sua palavra. Porque fé não é simplesmente falar que eu tenho fé, eu tenho que praticar. Porque fé sem obra, ela é morta. E obra sem fé, também ela é morta. Fé em Jesus Cristo, acreditar no Evangelho. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então temos que pôr em prática essa palavra. Não fazer como este homem rico fez.
Esse homem não quis saber da palavra de Deus. Esse homem só queria saber de curtição. Esse homem só queria saber de gastar o seu dinheiro, as suas fortunas. E a Bíblia diz também, Jesus, naquele dia, como tinha um certo fazendeiro, um homem muito rico, e ali a sua seara deu muito trigo. E ele diz para a sua alma, o que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse celeiro que é pequeno e vou fazer outros maiores. E vou encher, vou colocar os trigos. Aí depois ele diz, minha alma, agora vamos descansar, vamos ficar à vontade e curtir a vida. Mas Deus diz, louco, pedirão a tua alma esta noite e para quem tu tem preparado. Às vezes, irmão, a gente pensa que a nossa vida vai prolongar anos e anos, vai dar tempo a gente, lá na frente eu busco, se der tempo. Mas às vezes passa uma semana, 2 semanas, nós não estamos nem mais aqui nessa terra. Quantos não são assim? Então nós não podemos vacilar com a nossa salvação. É que muitos têm feito é isso. Deus não quer que ninguém pereça no inferno. Deus não quer que ninguém vá sofrer a eternidade no inferno. Mas se eu e você não der crédito a essa palavra, eu e você não querer buscar a vontade de Deus na nossa vida, o que nós vamos reclamar depois? A nossa chance é hoje. Jesus está tocando no nosso coração hoje para nós dar o primeiro passo para Ele, deixar Ele mudar a nossa história. Ser humilde diante do Senhor é reconhecer que eu e você precisamos dele e sem ele não adianta nós viver nessa terra, porque nós só vamos sofrer. Toda a alegria que nós temos, como esse homem rico, ele tinha uma alegria, mas era uma alegria falsa, uma alegria passageira. E quando ele foi reconhecer onde ele estava, que era no inferno, sofrendo, aí ele ainda pede para que Abraão envie Lázaro para falar para os seus irmãos, 5 irmãos que estavam na sua casa do seu pai, para que eles não fizessem o que ele fez, para que eles não vá para aquele lugar de tormento eterno. Irmãos, quantos não estão lá? Se eles pudessem voltar para falar, olha, ei meu irmão, não faça isso não, isso que você está fazendo errado, não faça, porque aonde eu estou é sofrimento, é ardor, é sofrimento, é ranger de dente, a nossa alma vai queimar para toda a eternidade. Saia desse mau caminho, se conserte diante de Deus, dê ouvido para a palavra de Deus, para que você não sofra a eternidade. Busca as coisas do alto, busca as coisas de cima, mas deixa as coisas de baixo, que Deus vai acrescentar conforme a vontade dele, e você precisa, porque em primeiro lugar nós temos que buscar a nossa salvação, da nossa alma, a nossa eternidade. É isso que Jesus quer nos ensinar, irmãos. Porque não adianta eu e você ficar no achar, eu acho. Já prestou atenção? Todo mundo que morre vai para o céu. A Bíblia diz lá em João 5, 28, peço que você abra lá, João 5, 28. Glória a Deus, vamos estar lendo o que a palavra diz, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. João 5, 28 em diante, o 29. Nós não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Lá também no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz, naquele grande dia, o dia do juízo, os que fizeram bem ressuscitarão para a salvação eterna, mas os que fizeram mal para a ressurreição da vergonha eterna. É a palavra de Deus que está falando, não é eu, não é o homem, não é a mulher, é a palavra. Deus está nos alertando antes que a gente vá para esse lugar ruim. Aqui Jesus está nos ensinando que não se maravilhe, não ache que as coisas desse mundo vai te levar a uma eternidade se você viver uma vida pecaminosa, uma vida de erro, uma vida de pecado. Não se maravilhe, porque vai chegar a hora que os que estão nos sepulcros, os que estão mortos, os que fizeram o bem,
se levantarão para a ressurreição da vida eterna. Os que fizeram bem é o quê? Os que olharam para a palavra de Deus, os que deram crédito para a palavra de Deus, os que abriram o coração para Jesus Cristo, os que entenderam que eles tinham que sair do mau caminho, do pecado, que é o que separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 e 3. O que faz separação do homem e de Deus é as vossas iniquidades e os vossos pecados. Por isso que o diabo ele quer colocar as pessoas no pecado, no engano, fazendo coisas que desagradam a Deus, para quando aquela pessoa descer à sepultura, ela perder a salvação da sua alma. Porque é isso que o diabo ele veio fazer, matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas muitos não querem saber da sua salvação. O presente que Deus está dando para cada um de nós é a nossa salvação da nossa alma, a nossa vida eterna, morando no céu, onde não tem dor, não tem sofrimento, não vai ter fome, vai ser tudo de bom, que nada nessa terra compensa a salvação que nós temos, que Deus tem preparado para mim e para você. E outra, nós só estamos aqui nessa terra por uma passagem. Mas o que vai fazer diferença na nossa vida celestial é o que nós estamos fazendo nessa terra. Então Deus está nos alertando, abre o coração, não vá com esse pensamento de achar que é só Deus que sabe, só Ele, mas Ele é justo e Ele deixou a palavra para mim e para você analisar que está aqui, ó. Cada um vai dar conta daquilo que está fazendo. Se eu estou plantando bem, se eu estou obedecendo a palavra de Deus, se eu estou me esforçando a sair do pecado, eu tenho tudo para ser salvo naquele grande dia. Mas se eu não estou nem aí, eu não quero saber de nada, eu não estou nem me importando com a minha salvação da minha alma, vai acontecer como esse homem rico aconteceu. Quando ele acordou no inferno, foi que ele foi dar conta. Foi quando ele parou e falou, realmente, eu perdi a chance. Eu aproveitei as coisas da terra, mas eu deixei o eterno para lá. Então, ou seja, ele aproveitou o que era passageiro e deixou de lado o eterno, a eternidade dele. É que muitos estão fazendo. Estão buscando a alegria dessa terra com as coisas pecaminosas e deixando o principal, que é a salvação da sua alma, a salvação eterna. Tome cuidado, não brinque com a sua salvação. Jesus, ele está chamando você. Jesus, ele quer te salvar. Jesus quer mudar a tua história. Não deixa o diabo te enganar. Não se importe por que os outros vão falar. Se importe pela tua salvação da tua alma, da tua família. Deixa Deus usar a tua vida. Jesus está te chamando. Não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Quantos não já desceram à sepultura? Quantos não já desceram para onde que não acharia que desceria? Quantos? Não brinque com a tua salvação, porque está escrito, Deus ele é justo, Deus ele nos dá oportunidade, Deus ele nos chama, ele nos ajuda, ele nos tira das armadilhas do diabo. Não deixe o inimigo enganar você, colocando incredulidade, não deixando você acreditar na palavra de Deus, porque Deus é fiel. E Jesus diz, examina as escrituras, porque você vai cuidar, ter a tua salvação, a tua vida eterna. Aqui, ó. Aqui. É esse livro que vai nos salvar, mas também é Ele. Ele vai nos salvar se a gente der crédito e buscar obedecer Ele. Mas também Ele vai ser o livro que vai nos condenar se a gente não obedecer à vontade de Deus que está escrito. Aí Deus já deixa escrito aqui para a gente entender os que vai ser salvo e os que não vai ser salvo. Faça um exame. Faça um exame da tua vida, como que você está diante de Deus. Aqui, ó. Está aqui. O que vai acontecer. Como está escrito lá em Gálatas. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 diz que os fornicadores, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os maldizentes, os mentirosos, os ladrões, inclui até os bêbados, os invejosos, os que vivem em confusão, em contenda, não herdará o reino dos céus, não vai conseguir entrar na salvação eterna. Então por isso que o Espírito Santo vem para convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo,
para que a gente se arrependa, mude, que Ele, Deus, o Espírito Santo vai nos convencer, vai nos limpar, vai repreender todo o mal, vai nos tirar do engano, das trevas, e a gente vamos conseguir vencer, porque Jesus, Ele é fiel. Esse é o propósito que Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. E eu agradeço a oportunidade. Creia nessa palavra, não brinque com a sua salvação, porque amanhã pode ser tarde demais, como tem sido para muitos. Aí muitos, hoje, se pudesse voltar para nos avisar, voltaria. Para falar para mim e para você, ó, não faça essas coisas erradas, porque não vale a pena. Faça as coisas certas, obedeça a Deus, obedeça aquele que pode, é o único, é o juiz, e aí nós vamos se tratar com ele, nós vamos dar conta do que a gente está fazendo é com ele, e ele é justo. Não adianta você viver no pecado, nas coisas erradas e depois querer entrar no céu, não, porque ele é justo. Os que obedecem, ele é fiel, mas também os que não obedecem, ele também é fiel para cumprir aquilo que ele já deixou aqui, ó. Ele fala. Jesus ele fala lá em Mateus 25, 41. Aqueles que não obedecer a palavra, ele vai falar naquele grande dia: apartai de mim, vocês que só praticaram o mal, não quiseram saber da minha palavra, não quiseram saber de fazer o bem. Vão ser lançados no lugar que foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos. Irmãos, o inferno foi preparado para o diabo e os anjos caídos, que já estão condenados. Não foi para mim e para você, não. Eu e você ainda tem chance de abrir o coração e praticar essa palavra na nossa vida, deixar Jesus usar a nossa vida, mudar a nossa história, tirar nós do pecado, do erro, do engano, que vem de gerações e gerações. Às vezes a gente acha que é normal, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus para que a gente venha fazer um exame se realmente é da vontade de Deus nós viver nessa prática, para que eu e você venha a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem, porque o homem não tem poder para transformar ninguém, mas Deus tem. Nada é impossível para Deus em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade e a glória é tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Deus eterno. Pai. Amém.